Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, como é que vocês estão? Bora falar sobre o nosso tricolor de aço, porque amanhã já tem jogo. Mas vamos às pautas aos pouquinhos. Porque nós sabemos que o nosso Bahia é um visitante indigesto até o momento desta temporada, né não? Bahia que vem triunfando fora de casa, graças a Deus quebramos esse tabu. Mas já já a gente vai falar sobre isso, porque tem uma análise maravilhosa pra gente entender como o Bahia quebrou a defesa do Inter e como funcionou a defesa do nosso esquadrão de aço. Mas já já a gente vê, porque temos novidade para quarta-feira. Graças a Deus, o nosso DVD pode estar de volta. De volta no próximo. Rogério Ceni projeta retorno de titular do Bahia contra o Bragantino. Graças a Deus. Durante a coletiva, após o apito final, o comandante tricolor afirmou que, após mais de um mês fora dos gramados em razão de um estriamento muscular na região posterior da coxa, acredita que David Duarte, nosso famoso DVD, estará à disposição nesta quarta-feira, dia 18, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abre aspas, acho que o David Duarte volta no próximo jogo, diz Rogério Ceni. Graças a Deus, tomara que o DVD volte mesmo, porque tá fazendo muita falta, né? Hoje a gente fala que o David Duarte tá fazendo falta. Há tempos atrás, estaríamos dando graças a Deus que ele estava de fora. E hoje o DVD faz muita falta. Muito boa evolução do David Duarte. É uma peça. É um jogador que faz falta hoje no Bahia. E muito bom isso, né? Gabriel Xavier vem dando uns vacilos. Mas vamos torcer para que dê tudo certo. Nós já vemos o Michel, que o Michel retornou. E por aí vai nosso restante. Tem o nosso miteiro, o Everton Ribeiro. Mas o Everton até então só depois da data FIFA, né? O coração do Bahia, Everton Ribeiro, mais bola pra frente. E vamos ver quem será o árbitro desta partida. Este senhor aqui, Ramon Abate Abel. Eita. O árbitro do confronto entre Bahia e Bragantino nesta quarta-feira na Fonte Nova é Ramon Abate Abel. Aí a gente vê nos comentários. Ele não deixou o Bahia ganhar. Ele não deixa o Bahia ganhar. É porque escreveu errado aqui, eu me atrapalhei. Se não, passa o Palmeiras dele. Eita, não sou eu que estou dizendo, viu? Vai botar logo esse palmeirense. Eita. A torcida em peso. Tem outras palavras aqui que eu não posso ler, porque pode me gerar um processo. E eu não tenho dinheiro para pagar processo. Na moral, Bahia, faça a sua parte. Ainda bem que não é contra o Palmeiras. Pois é. Não é só eu que estou com a pulguinha atrás da orelha em relação a este senhor. Arbitragem brasileira, né, meus amigos? Bora dar uma olhadinha nas redes sociais do Bahia. Já já tem o Baraúna. Baraúna aqui largou o doce para seu William José. Coisa que eu já tinha falado e eu tava esperando esse momento do Baraúna falar também. Mas bora lá, porque até aqui as cocós passam vergonha, né? As nossas mulheres de aço, as nossas meninas brocaram ontem. Ai, triunfo do Bahia. Qual foi, Bahia? Até você escrevendo triunfo do Bahia. Colocaram aqui vitória do Bahia. Tá bom. Nossas meninas brocaram ontem de 3-2. Até aqui, as cocós apanham, né? O Bahia era o pai, agora é a mãe. Justamente. Pode aí botar no registro de nascimento das cocós. Apanha no sub-20, apanha no profissional e apanha no feminino. Ou eu tô ficando com pena já, viu? Eu já disse a vocês que vão chamar o Ibama
Pascocós. Pascocós. Vão chamar o Ibama pra gente. Maus tratos às cocós. Olha aí, viu? Bora o que o Baraúna fala pra gente ir pra análise que eu falei com vocês. Porque o Baraúna largou o doce. E o Baraúna trouxe uma fala muito interessante também. De quando ele veio, né, ser repórter, tudo mais. Quando ele chegou aqui. O Bahia hoje se alcança no patamar que está. Vamos acompanhar pra vocês entenderem. Esse recado vai direto pra você, William José. Você não tem direito nenhum de fazer esse gesto aí. Você não tem direito nenhum de fazer esse gesto de silêncio ou de calar a boca. Quem tem que calar a boca é você. Porque jogando, você tem sido um poeta com as palavras. Ou seja, feito nada. Ah, Baraúna, mas o cara fez o gol. Se ele não fizesse o gol do jeito que Eric deixou pra ele, com o vacilo do Ronaldo, ele sozinho, sem goleiro, sem marcação, com a bola no pé dele, aí ele tinha que pedir a mala dele pra ir pra Espanha, pra Chechênia, pra Rússia, pro raio que parta. Agora, você não tem, William José, direito nenhum de mandar ninguém calar a boca. Você bateu um pênalti pífio no Bavi. Você ontem viu a bola passar por você diversas vezes. Não foi só eu que observei, não. Nelson, que é muito mais equilibrado do que eu, viu em alguns lances a bola passando perto e ele estático. Então assim, irmão, jogue bola. E não venha dizer que você tem sido preponderante. Fazer gols, tá? No Baiano eu também posso fazer. De pênalti eu também posso fazer. Eu quero você protagonista no Brasileirão, William. Faça 20 gols. Esse recado vai direto pra você, William José. Aí Bara falou algo que... Eu quero você protagonista do Brasileirão. Seja artilheiro no Brasileirão. Já que você abriu a sua boca pra rotar tanto, pra falar tanto, cale a nossa boca dessa forma, então. Seja artilheiro do Brasileirão. Porque aí eu quero ver o jogo começar. Aí é pauta pra gente grande. Eu tinha dito isso quando eu soltei... Logo quando acabou o vídeo, eu soltei um vídeo, eu falei... Se você não faz um gol daquele ali, que o mérito foi todo do Eric. Porque o mérito da jogada foi todo do Eric. Se você não acerta essa bola no gol, meu amigo, pegue sua chuteira e vá aposentar. Pegue sua chuteira e aposente. Boneco de posto. Que às vezes a gente não consegue ver o William José fazer um giro. Teve torcedor aqui, eu vi um comentário. Ah, Malha, porque não devemos falar... Então deixa do jeito que tá. A gente precisando que o cara faça gol. O cara não faz, quando faz quer rotar. Deixa do jeito que tá, então. Ai, ai. Vamos para a próxima pauta. E eu vou me despedir de ser torcedor do Bahia e ser só o analista. Eu vim de outro estado. Não era comum o Bahia estar brigando do bloco de cima dos campeonatos. Sim, não. Tá? Não era normal. Nunca foi normal. O normal sempre foi, eu tô olhando como alguém de fora, ver o Bahia brigando com a calculadora na mão pela parte de baixo da tabela. E aí quando a gente, aí voltando a ser torcedor e analista, quando você vê o resultado do trabalho, tem gente que parece que quer dar murro em ponta de faca e quer que você vá de encontro a isso. Por quê? Você pega um trabalho que está sendo desenvolvido por Rogério, que durante 2 anos e agora começa bem, e a gente espera que se mantenha, mostrando consistência e trazendo uma realidade para esse mesmo torcedor diferente. Mas o ponto que eu acho que falta, Bará, Nelsinho, desse X da questão aí de como sustentar isso. Como fazer um ótimo primeiro turno, brigando por Libertadores, e não fazer um segundo para não sair do G8. Faltou Agora aí, faltou aí o elenco. Isso, Agora é o grupo. porque o Bahia tem uma excelente base, tem um ótimo elenco, mas para você ter um salto mais alto, voar mais, você precisa evoluir. E para evoluir, você tinha que ter contratado. A Ju falou tudo aí. Esse ano o Bahia pecou muito em contratação. Eu esperava, eu criei uma expectativa muito grande em reforços. Principalmente na área de ataque. Pra ir pra cima, pra fazer gol. Eu criei essa grande expectativa pela casca que o Bahia já vem criando em Libertadores, em Brasileirão. E a galera que são dirigentes do Bahia, que são comissão técnica do Bahia, vê que não é fácil. Que precisamos reforçar. Exemplo dos clubes que estão sempre lá em cima. Palmeiras, Flamengo, apesar de que esse ano o Flamengo tá assim, até o momento, né? A situação do Flamengo não tá muito agradável. Mas tá indo. Começou a caminhar. A gente vê o Cruzeiro numa situação que eu ainda não consegui entender
que aconteceu com o Cruzeiro? O Tite, né, foi demitido. Eu acho que seja até uma questão de técnico mesmo. Vamos ver agora com o próximo se o Cruzeiro vai conseguir respirar. Mas assim, a atual situação do Cruzeiro me surpreende pelo investimento que foi feito ao clube. O Cruzeiro tem atacante, o Cruzeiro tem, né, um elenco pra brigar, pra estar ali nas cabeças. E isso me surpreendeu. O Bahia, mesmo com seu elenco faltando peças, um pouco fragilizado. Porque a partir do momento que a gente não tem um atacante, a gente não tem um homem de área ali pra fazer gol. O que a gente tem é o William José, que ainda quer arrotar, que é o bom. Eu acho que seja fragilizado, sim, mas a gente tá se segurando com o que tem e estamos nas cabeças. E que continue assim. Já vencemos uma fase que é não triunfar fora de casa. Até o momento, eu sempre gosto de frisar até o momento, porque do nada, né? Tudo pode acontecer. Mas estou muito feliz com esse Bahia que é um visitante indigesto. Estamos aí Era o mínimo que o Rogério Ceni poderia fazer também, da gente estar no G4, porque ainda essa mágoa de Libertadores de termos sido eliminados da forma que foi, não conseguir nenhuma vaga na Sul-Americana, né? Era o mínimo que o Rogério Ceni poderia fazer, era pra estar até aí como líder. Se não tivesse empatado aquele jogo das Cocós, era pra ser líder hoje. Mas bola pra frente. Mas é isso aí. Eu acho que o planejamento de contratações do Bahia esse ano, eu e toda a torcida, deixou a desejar. Eu esperava muito mais. Eu espero que na segunda janela seu Cadu Santoro acorde pra vida. Porque senão, mesmo tendo poucos campeonatos que são Brasileirão e Copa do Brasil, vai ser difícil se sustentar com o que tem aí. A gente tá assim no fundo do mar, só com a cabeça do lado de fora respirando. Até então estamos conseguindo respirar. Mas e aí quando a maré subir? Vai conseguir ficar boiando até? Não vai, né? Não vai. Espero que na segunda janela venham bons reforços. Eu quero entender qual foi a programação deste ano. Ainda não consegui entender. Só vou conseguir entender após a segunda janela. Se vier contratação, eu penso que então Cadu Santoro deixou pra contratar na segunda janela, o que é uma burrice também. No passado ele tinha essa política de dizer que na segunda janela não vinha contratações, que tinham que ser feitas na primeira e tal. Este ano na primeira não vimos muita coisa. Bora lá, como eu tinha dito a vocês no começo do vídeo, vamos entender. Eu amo este canal, é o OWTV. Amo este canal, porque eles trazem análises de jogadores que o Bahia vai contratar, de jogadores que já estão no Bahia. E eu amo essas análises. E eles vieram com análise de como o Bahia foi um visitante indigesto para o Inter. Como o Bahia conseguiu furar a barreira do Inter. Bora acompanhar. Falando sobre essa construção em 3, como eu falo, teve uma participação especial, Ronaldo. Ele participou bastante com os pés do jogo, tá? Com Acevedo como um lateral direito, né? Na construção como um zagueiro da direita, Gabriel Xavier e Ramos Mingo. E eu destaco o Ronaldo também, porque a bola vai passar bastante. Você vai ver o Ronaldo participando bastante dessa análise aqui, se tornando praticamente uma linha de 4 com o Ronaldo, né? Você vê que o Inter sobe bem suas linhas. Então esse 3-2 com o Eric e o Juba por dentro, com o Inter, com jogadores altos fazendo a pressão nesse primeiro cenário do Bahia. E o que o Bahia tentava fazer? Atacar as costas do Inter. Se o adversário sobe a pressão, o que você faz? Você ataca as costas. Nesse lance, inclusive, quase deu certo uma jogada de um 2-1 ali, só que o Rocher sai bem do gol pra fazer essa cobertura. Mas é o típico, se o adversário te pressiona, o que você faz? Você tenta aproveitar das costas dele e a gente vai ver essa sequência. Mais uma vez, uma construção em 3, praticamente com o Ronaldo, né? Porque o Gabriel Xavier tá tentando se aproximar da jogada. É o Juba, na verdade. Olha como o Juba, ele já mapeia as costas dele. Porque você sabe que o Inter tá fazendo pressão. Olha como o Inter salta essa marcação, só que o Juba já tava... O Eric, perdão. O Eric consegue sair dessa pressão, mas olha mais uma vez. 3 caras do Inter encaixotando o lado da bola, só que deixam o Luciano Juba e o Jean Lucas livre no meio de campo, porque você não consegue fazer essa pressão, às vezes, tão bem exercida para não subir o time inteiro. O Bahia, no seu estilo de jogo, na sua paciência, vai rodar essa bola e vai tentar mais uma vez o quê? Atacar as costas da defesa adversária com o espaço do Juba. O Juba acaba errando esse lançamento. Mas a ideia estava formada.
um Inter que pressionava, que subia a sua marcação, você tenta atacar as costas. Mais uma vez, saída em 3, com um jogador livre por dentro, e é esse jogador que vai receber esse passe. Eu gosto dessa calma do Acevedo. O Acevedo tem uma qualidade muito grande, até por isso tá nessa linha de baixo. Sim. Mais uma vez, o Juba com espaço, o Carboneiro vai sair da dele e vai deixar o espaço pro Jean Lucas e pro Eric Pulga do lado do campo, e essa jogada vai fluir pro Bahia por aí. Só que o Inter vai se defender bem, tá? O Inter vai fazer uma linha de 5 nesse lance, vai ter uma superioridade ali onde o Bahia não vai conseguir infiltrar. E aqui que eu destaco, até o Juba fica sozinho entre as linhas do Bahia, mas mesmo assim, entre as linhas do Inter, mas mesmo assim, olha como o Inter tá inteiro. Sim. Nesse quadrado que eu sinalizo aqui, tá inteiro o time do Inter e naturalmente o Bahia não consegue fazer muita coisa, o Eric acaba finalizando não tão bem assim. Agora é o momento que o Inter não pressionou, que o Inter tava baixo, porque você também não consegue fazer pressão o jogo inteiro. O Bahia fazendo essa saída em 3, Acevedo quebrando essa primeira linha, esse passe entre a linha ali do Internacional, já encontra 2 jogadores às costas de 2 jogadores do Inter. Então por isso que ele é extremamente importante, e essa posição dele na linha de baixo, eu acho que ele vai ganhar essa posição, tá? Gomes, Gilberto, e ele se torna um elemento pra frente, tá? Ele sai da posição dele pra ser um elemento pra frente e novamente construir. E não só construir, ele faz infiltração, ele tenta achar o espaço. Só que, novamente, o time inteiro do Inter fechado. Só que aqui eu já destaco. 5 jogadores na última linha do Bahia, né? Contra 4 do Internacional. E o Acevedo, que é o zagueiro da direita, é esse quinto elemento, é esse quinto homem na situação ali. O Inter vai fazer o corte. O que o Bahia faz? Já recupera ela. Já tem esse pé de pressão orientado. E você olha os jogadores já olhando pra ver como é que tá o cenário. Será que dá pra fazer essa pressão? Será que dá pra subir? O Juba já tá mapeando. Legal. Aqui eu não consigo nem identificar quem é, mas também já tá vendo e sinalizando pra você não ficar desprotegido, né? Então vamos subir a pressão, mas vamos subir de forma correta. O Bahia continua com essa posse. E aqui o Eric vai ser o elemento surpresa. Por quê? Você tem uma jogada de igualdade com 5 contra 5 na última linha, só que o Eric vai carregar e ninguém vai acompanhar. Então você fica com um homem a mais, né? É o elemento surpresa na área. Acaba quebrando essa defesa adversária. 2 jogadores ali dentro, tem o cruzamento e ela sobra pro William José. Golaço, tá? Porque, claro, tem uma situação meio feia ali no final, mas de parte tática em si, Total. achei um gol muito bonito. Muito bem armado. E assim, o Eric se tornando esse cara de infiltração é a melhor característica dele, né? E é um cara que consegue ajudar nesse sentido. E a condução que ele faz é pra romper a defesa. Porque você tem um time que tá fechado, tá bem armado, tem 2 linhas muito próximas. Você fica rodando bola, fica tentando balançar. Uma hora ou outra, ou você vai precisar de um drible ou de um passe de quebra de linha. O Bahia teve tudo, né? Teve o passe de quebra de linha do Acevedo, teve o Eric que conseguiu conduzir e chegar em boa condição. Então, assim, é muito interessante o gol do Bahia. Não foi, não, um gol muito bonito, mas taticamente foi um golaço. É que teve alguns detalhes táticos, claro. Não é que é um gol bonito em questão da beleza em si, mas a gente, foi vistoso. a gente consegue enxergar muita coisa. E essa questão do elemento surpresa, foram criados 2 no lance, né? Porque o Acevedo, que é o zagueiro, é o primeiro a tentar na jogada, ela não dá tão certo, e depois o Eric. Então você criando esse elemento surpresa pra não ficar tão previsível. Ah, você tem 5 jogadores na última linha, tudo bem. Mas a defesa pode se moldar em relação a isso. Você precisa criar mecanismos para conseguir fugir disso. E o Bahia continua com a mesma toada, tá? Mais uma vez, o Ronaldo sendo participativo, sendo um homem na construção, o Inter agora atrás do placar sobe essa pressão, e aqui o Bahia tem calma para sair dessa pressão, e essa calma abre o campo. A pressão do Inter não foi tão bem feita assim. Agora já geram 3, com o Jean Lucas conduzindo bola, 3 caras livres ali, e aqui 2 contra 2 nessa parte da ponta direita, então muito mais favorável ao ataque com espaço, que o Oliveira tá posicionado para tentar esse 1 contra 1 e acaba não finalizando tão bem assim, mas gera chance, você vai ganhando campo. E agora eu vou colocar 2 lances defensivos, só pra gente mostrar essa aplicação defensiva, e que o Bahia também soube ficar bem baixinho muitas vezes do momento do gramado, no 4-5-1 habitual, que o Bahia tem, e como você negava espaços, como você não deixava o Inter entrar nesse espaço, isso vai cansando, isso vai fazendo com que o adversário vai tentando forçar mais jogadas, vai se livrando da bola, vai tendo pressão da torcida, que a gente observa a saída em 3, com o Aguirre, o lateral direito como um zagueiro na base, mais o Ronaldo, 3 mais 1, e daí 6 jogadores na última linha do Inter, né? Mas a gente vai vendo como o Inter roda a bola da direita pra esquerda e não consegue encontrar o espaço. Aqui até tem uma diagonal, como você me fala esses dias ali, onde tem 3 jogadores, que aqui você pode ter uma favorável, mas o passe tem que ser muito bem feito pra você conseguir. O Vitor Gabriel vai tentar o passe, o Bahia tá bem armado e a bola não vai entrar. Novamente, cenário parecido. 4-5-1 desenhado. A gente vê o 3-2-5 do Inter posicionado. Não tem o que fazer. Tem todos os jogadores do Bahia nesse 4-5-1, nesse quadrado que eu tô mostrando. Você vai tentar fazer uma inversão onde você tem o Bernabé em boas condições. Só que a questão é, o passe tem que ser muito bem feito. Sim. Tem que ser perfeito para conseguir chegar. Ele não é perfeito. O Acevedo vai fazer o corte. Então, pra gente mostrar como o Bahia conseguia fazer essa marcação encaixotada. Tudo bem, tinha espaço, mas o espaço é muito mínimo. Novamente, quadrado com 4-5-1, extremamente compacto, sem deixar tantos espaços. Você tem superioridade no lado do campo pro Carboneiro, no Mano, não conseguir levar vantagem, né? Porque se ele vai para dentro, você tem uma cobertura, você tem um sistema bem encaixado ali. Não tem o que fazer, vai recomeçar essa bola, vai tentar fazer a jogada, até achar o espaço. O que acontece? Você se livra dela porque você não vê espaço. 3 contra 2, para você não ter o 1 contra 1 do Carboneiro, que é forte. O Bernabé cruza de qualquer maneira. O Juba até empurrado dentro da área, consegue fazer o corte. Mas só para mostrar, isso é pura parte defensiva, tá? Sim. Mas só para mostrar como você tá encaixotadinho, você tá bem marcado, e você tá marcando bem e não deixa seu adversário criar espaço. Claro. Tá aí, galera. Eu confesso a vocês que eu amo ver essas análises, porque no calor da emoção, na hora que a gente tá assistindo, a gente não presta atenção em nada. Em relação a isso, é muito superficial o que a gente consegue ver. E quando a gente para, respira, já passou um tempo, a gente vem ver uma análise dessa, a gente vê o quanto há de inteligência, de tática, de técnica, né, nas jogadas do Bahia, como funciona, não só do Bahia, mas dos demais clubes, porque eu analiso de outros clubes também.
mas a gente vê a inteligência e o que é colocado em prática em campo, né? Deixem aí nos comentários se vocês gostam, se vocês gostaram dessa análise. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.